Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Perante a informação escrita do Sr. Presidente para o período de fevereiro a março de 2019, gostaríamos de colocar as seguintes observações sobre temas para os quais não parece haver uma suficiente clarificação. Em primeiro lugar, e apesar de muito se ter falado sobre transportes, a paternidade dos espaços sociais intermodais para a área metropolitana, as carreiras de bairro, os novos meios de mobilidade, gostaríamos de obter esclarecimentos sobre os resultados, os estudos em curso para a LIOS. Com efeito, desde exatamente abril do ano passado, consta que o Departamento de Espaço Público da Direção Municipal de Urbanismo estará a preparar a elaboração de um programa preliminar para uma eventual linha intermodal ocidental de Lisboa. No entanto, para além deste procedimento, mesmo quando se pesquisa a página na internet do município, não se encontra qualquer referência, por muito sintética que ela seja. Nas sucessivas informações escritas, anda-se há um ano a falar na definição de uma rede de metro ligeiro de superfície, previsivelmente em Carril, da área metropolitana de Lisboa Norte, numa articulação entre os polos da mobilidade e do urbanismo, a Carris e o metropolitano. Estarão por identificar eventuais traçados para esta hipótese de módulo de transporte, mas as informações escritas não passam disto, referindo-se apenas à elaboração de uma proposta base. Supomos, por isso, que esta proposta e os pormenores dos percursos ainda nem terão sido apresentados na Câmara, mas se sim, em que reunião do Executivo foi, ou, em alternativa, que elementos mais concretos poderá o Sr. Presidente apresentar hoje a esta Assembleia. Em segundo lugar, a questão das carreiras de bairro. Consta que, em algumas delas, algo não estará a decorrer pelo melhor, não se obtendo a eficácia da utilização esperada, quer porque a sua divulgação tem sido deficiente, quer porque os percursos escolhidos não terão sido propriamente os mais adequados, quer por o custo ou os seus horários poucas vantagens trazerem aos municípios. Se não vejamos, por exemplo, no passado dia 11 de março, a Carris colocou em funcionamento as novas carreiras 43B e 44B, e o Sr. Presidente esteve lá para fazer a fotografia da inauguração. No entanto, na maioria das viagens têm estado quase vazias, de tal modo que a Carris já substituiu os autocarros de dimensão normal pelos minibus. Existe um passo próprio para a utilização exclusiva nas carreiras de bairro, com um custo de 10 euros, válido por 30 dias. Mas será vantajoso, por exemplo, para um utente com mais de 65 anos, quando comparado com o valor do passe de 15 euros que serve para a rede de Lisboa? Será este valor convidativo? Depois, circula apenas com intervalos de 3/4 de hora ao longo do dia e termina às 25. Pergunta-se, quem perder um autocarro será que vai ficar a aguardar 45 minutos pela passagem do próximo veículo ou opta por se deslocar a pé? E depois temos a questão dos percursos se encontrarem ou não adequados às reais necessidades, existindo áreas de freguesia que não foram contempladas, como os moradores da Quinta dos Alcotins, Quinta do Olival, Bairro da Cruz Vermelha ou as ruas André Gouveia e Fernando Namora, por exemplo. Acontece ainda que, enquanto uma outra carreira de bairro, a número 40B, serve escolas de um agrupamento escolar situadas em freguesias diferentes, como Santa Clara e Lumiar, no caso destas duas carreiras, números 43B e 44B, elas nem sequer servem as escolas do mesmo agrupamento escolar, deixando de fora as escolas secundárias Virgílio Ferreira e Básica de São Vicente, que também não beneficiam da sua circulação. Conclui-se que o percurso desta carreira encontra-se desajustado das necessidades de parte dos utentes da freguesia. Pergunta-se, para que investir em novas carreiras se não estiverem adaptadas às necessidades dos seus fregueses? Não seria preferível, antes do início do próximo ano letivo, proceder-se a um ajustamento da oferta à procura do serviço pela comunidade educativa e pelos residentes de zonas hoje não servidas? Não admira, por isso, que mesmo com minibus circulem praticamente vazias. Em terceiro lugar, temos uma questão de segurança relacionada com a estabilização de taludes e muros em risco de queda, que apresentam uma relativa suscetibilidade natural e que requerem a atempada detecção das respectivas patologias, devendo ser atempadamente prevenidas através do seu reforço estrutural e suportado pelas armações de contenção. É que, no que respeita à litoestratigrafia e de acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa, existem inúmeros casos de assentamento em zonas instáveis, passíveis de derrocada por efeito de intempéries várias, com potencial deslizamento do talude e que podem colocar em perigo a vida de moradores e transeuntes. E têm sido denunciados inúmeros casos de instabilidade de encostas, onde se incluem o Mirador de São Pedro de Alcântara, o talude da Calçada da Quintinha, da Machene Monteiro, do Castelo de São Jorge, da Rua Embaixador Martins Janeira, ou da escarpa da Rua Quinta da Noiva, junto ao Parque da Bela Vista, nas traseiras, na Avenida Almirante Gago Coutinho, entre muitos outros. Consta que a Direção Municipal de Gestão Patrimonial estará a preparar um estudo relativo à situação patrimonial de taludes e muros do Concelho de Lisboa, mas, Sr. Presidente, concretamente, no imediato,
Que medidas de prevenção vão ser priorizadas e quando? Por exemplo, para este caso da Quinta da Noiva, vão os moradores e as empresas locais serem transferidos? Se sim, quando, para onde e quem assumirá os custos inerentes a essas deslocalizações? Finalmente, após a estabilização do terreno, poderão regressar ao seu bairro de origem? Obrigado, Sr. Presidente, em exercício.